Olá, meu nome é Aline, sou discente do curso de Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou sendo orientada pela professora Rogelma Maria da Silva Ferreira e o coorientador André Luiz Moura Brito e vou apresentar o trabalho intitulado como Estudo do Livre Caminho Médio e Difusão. Primeiramente, abordamos sobre a teoria cinética dos gases, que explica as propriedades e o comportamento de um gás ideal, respeitando a lei dos gases perfeito, onde relaciona pressão, volume e temperatura. Abordamos sobre o tamanho das moléculas e as colisões entre elas, a introdução do conceito de livre caminho médio, a trajetória de zigue-zague de uma partícula e, por fim, a proporcionalidade do deslocamento médio quadrático com o tempo. O objetivo do nosso trabalho, do nosso estudo, é entender a relação do conceito de deslocamento médio quadrático com o conceito de difusão e, a partir daí, podemos escrever o deslocamento médio quadrático com grandezas físicas que possam ser estudadas experimentalmente. Com isso, nós vamos estudar a difusão de uma maneira experimental e não somente teórica. No nosso desenvolvimento, nós abordamos sobre todas essas equações. A primeira, que foi a lei dos gases ideais, a distribuição das velocidades das moléculas, dada por Maxwell, a velocidade média quadrática, o livre caminho médio, que foi dado a partir das colisões entre as moléculas, e interação e velocidade relativa, e o coeficiente de difusão a partir do estudo de Einstein. Aqui está a representação gráfica da distribuição de velocidade de Maxwell, com três tipos de velocidade: a velocidade quadrática, a velocidade média e a velocidade mais provável. Aqui está a distribuição gaussiana, a partir do estudo do passeio aleatório. Aqui está a representação da trajetória de uma molécula de maneira de zigue-zague e a seção de choque, onde a distância entre duas moléculas, quando for 2R, vai acontecer o choque entre elas. Nossos resultados. Primeiro, consideramos a proporcionalidade, que o deslocamento de uma partícula em um passeio aleatório em relação ao tempo é proporcional à raiz de t. Com isso, o deslocamento médio quadrático é dado por raiz de m sobre d, onde d é o passo. Se deixarmos o caminho livre médio, que é lambda, do tamanho do passo d, então temos que o deslocamento médio quadrático é raiz de m sobre raiz de m vezes lambda. Sendo a velocidade média quadrada em termos das constantes de Boltzmann, como nós já vimos, raiz de 3 constantes de Boltzmann t sobre m, que é a massa. Nós, por fim, encontramos que o deslocamento médio quadrático se dá sobre 1 sobre raiz de n sigma, 3 constantes de Boltzmann, temperatura sobre m, elevado a 1/4 raiz de t. Esse resultado ele é bastante útil, pois encontramos o deslocamento médio quadrático em termos da temperatura, em termos da massa molar, em termos do tempo, coisas que nós podemos medir em laboratório. Com esse resultado, eu plotei dois gráficos, um variando a massa molar e o outro variando a temperatura. Nesse gráfico, eu utilizei a temperatura em 300, 100 e 20. Nesse, a massa molar de 3 gases, que foi o butano, o dióxido de carbono e o oxigênio, e o resultado se deu dessa forma. E isso é o nosso trabalho. Obrigada.